E o tema da mensagem dessa noite é uma pergunta: como você deve viver? Como um cristão, como é a palavra para a igreja, e também serve para os nossos amigos convidados, né? Nós estamos vendo aí alguns convidados aí assistindo cultos, todos sejam bem-vindos. Nós somos a IDPB Monte Sião, aqui em Taquatiara. Eu sou o pastor Lincoln e a minha esposa, a pastora Neide. E o que estava cantando ainda há pouco aqui era o meu filho, o irmão Marcos Vinícius. Então, irmãos, estamos aqui fazendo esse trabalho do Senhor. Esse ano vai completar 10 anos. E graças a Deus, nós temos um povo que serve ao Senhor aqui com alegria. E o tema dessa mensagem, como eu disse, é uma pergunta: como você deve viver? Como deve ser a nossa vida? Como um cristão deve viver? Que caminho ele deve seguir? Qual a verdade que ele deve acreditar? O texto que eu separei de início está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, você sabe onde fica Abacuque? Fica no Velho Testamento, tá, irmãos? É uma dica. Fica ali próximo de Sofonias. Você sabe onde fica Sofonias? Piorou, né, irmão? Naum. Perto de Jonas. Perto de Miqueias. É ali perto, irmãos. Abacuque, misericórdia, né, irmão? Por isso que nós estamos lendo a Bíblia ao vivo todos os dias. É o finalzinho do Antigo Testamento, tá, irmãos? São os últimos livros, tá? Abacuque. Os irmãos ainda estão procurando, né? Eu sinto isso. Não sei porquê. Eu sinto que você ainda está procurando na Bíblia o livro Abacuque. Irmãos, fica na página... acharam, né, irmão? Agora eu sei que você achou, né? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus, né? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Em outra versão está assim: eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Como você deve viver? Já fiz até algumas perguntas aqui. Como um cristão deve viver? Como um cristão ele deve caminhar? Que caminho ele tem que trilhar? Estamos numa corrida. Estamos aqui numa carreira aqui nessa vida, nesse mundo. A gente sabe que um dia a nossa hora chegará, mas sabemos que nós temos um caminho a seguir. E qual verdade que o cristão deve acreditar? Entre outras e essas perguntas aqui, o cristão deve saber, irmãos, tomar suas decisões. Decisões certas na vida. Cada um tem que ter atitudes e saber do que está fazendo, para que não caia em armadilhas. Essas decisões podem afetar tanto positivamente como negativamente. E isso pode atingir não somente a sua vida, mas também a sua família. E todos aqueles que estão ao seu derredor. Então eu quero aqui nessa noite falar de alguns pontos de como um cristão deve viver, de como uma pessoa deve viver, ou então o tema da mensagem: como você deve viver. Então vamos lá, o primeiro ponto também é uma pergunta. Um cristão deve viver baseado em redes sociais? É uma pergunta. Será que temos que ficar atento e acompanhar o tempo todo quando alguém nasce, ou quando alguém morre, ou quando alguém estuda, ou então quando alguém se forma?
Será que temos que estar atento a tudo que acontece nas redes sociais? Com aquele que casa, com aquele que adoece, aquele que viaja. Porque é assim, irmãos, lá nas redes sociais é assim. As pessoas vão postando, eu estou viajando, eu estou emburrado, eu estou triste. Elas vão se comunicando assim, ainda colocam aquelas carinhas, né? Então, irmãos, será que um cristão deve viver baseado nas redes sociais? Vamos lá. Ou fazer tudo para ficar em evidências. Tem pessoas que fazem de tudo para ficar em evidências lá nas redes sociais. E algumas ficam até chateadas. Ninguém está curtindo aquele post que eu coloquei lá. Aí fica chateado, né? Fica esperando que os outros fiquem curtindo lá. Curte aí, curte. E quando não curte a mensagem, fica triste no final do dia. Será que você é assim? Será que é assim que um cristão deve viver? Será que é assim que um cristão deve caminhar? Baseado nas redes sociais, naquilo que vê, naquilo que acompanha. Será que tudo que está ali é verdade? Será que não é fake news, né, como dizem? Então, um cristão, irmãos, não deve se basear sua vida nas redes sociais. Ele não deve viver a sua vida baseado nas redes sociais, no que elas dizem, no que elas falam. O cristão não deve acreditar em tudo que está lá. E um outro ponto também importante, que é uma outra pergunta. Um cristão deve viver baseado no que os telejornais dizem? Será que um cristão tem que ser baseado, tem que viver a sua vida baseada naquilo que os jornais passam, as informações para nós? Os telejornais falam tanto coisas boas como tanto coisas ruins. Todos os dias. Se ficar ouvindo o que dizem certos jornais, tem pessoas que adoecem. Porque é notícia atrás de notícia. E tem uns que só falam coisa ruim, né? E que morreu aqui não sei quantos, e morreu ali não sei tantos, e morreu uma dúzia ali, milhares não sei quantos. E tem pessoas que adoecem. Será que o cristão deve ter a sua vida baseada em telejornais? É uma pergunta. E assim, semelhantemente, o que a gente vê nas redes sociais, os telejornais também. Será que tudo que é passado ali é verdade? Será que tudo que está ali também é mentira? Pastor, agora ficou difícil. Irmãos, é complicado. Porque hoje nós vivemos um tempo muito difícil. A gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, se a notícia é falsa, se a notícia é verdadeira. Aí a gente fica ali naquela dúvida, né? Em quem acreditar? Então, irmãos, definitivamente a resposta para esse segundo ponto aqui, que o cristão deve basear sua vida no que vê nos telejornais, porque tem gente que vê um telejornal, o que o jornal passa é verdade, a gente tem que acreditar. Você já ouviu alguém falar isso? O que falar naquele jornal tal é porque é verdade. Tem gente que vive a sua vida baseada em telejornais, naquilo que o jornal apresenta, seja televisiva, seja escrita ou seja virtual. A palavra do Senhor diz em Mateus 24, 6: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. Mas isso não é o fim. Então todas essas notícias que passam nos telejornais, a Bíblia já nos antecipou, Jesus nos alertou há mais de 2000 anos atrás. Lá no livro de Mateus, capítulo 24. Então, tudo isso que acontece nos dias de hoje, não devemos nos assustar. O Senhor nos preparou.
É tanto que ele falou no versículo 6, não vos assusteis, porque é mista que isso aconteça. Então, querido, a nossa vida não tem que ser baseada através de telejornais. Amém? Porque o Senhor nos alertou. As notícias que estamos vendo nos telejornais é a confirmação do que está na palavra de Deus. É guerras, é rumores de guerras, é terremotos, é pestes. Será que é assim que um justo deve viver? Baseado a sua vida em telejornais? Pelo que ouve, ou pelo que vê, ou pelo que sente? Porque tem pessoas assim. Ela é que nem o discípulo de Jesus, né? Tomé, né? Só acredita vendo. Quando elas enxergam algo, elas passam a acreditar. Tá aí, é verdade. Mas nem tudo, irmãos, que a gente vê pode ser verdade. Em Eclesiastes 11, versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, né, ele está aqui, interessante, eu estava analisando esse versículo e procurando entender nesse contexto aqui da palavra. Eu botei esse versículo aqui no ponto dos telejornais. Porque assim, quando a gente está assistindo televisão, né, jornal, eu assisto jornal também. Você que está em casa também, eu acredito que todo mundo, né, irmão? Você está lá na frente da televisão, né? Lá no seu sofá, na sua cadeira, não sei, todo confortado, né? Com a perna levantada ou deitado, não sei, do seu jeito lá. Você está lá só ouvindo o que o jornal está passando, as informações. Aí eu peguei esse texto aqui, é interessante, porque tem pessoas que só observam o que assiste, né, o que recebe. Nunca semeará. Ou seja, elas nunca vão procurar descobrir as fontes. Ela se contenta em ficar ali sentada e acreditar naquilo que está passando na televisão. Amém? Terceiro ponto aqui. É a terceira pergunta. Um cristão deve viver baseado no que os outros dizem? O que você acha? Um cristão deve viver baseado no que os outros dizem? Com certeza você deve estar respondendo não. Deixa eu ver aqui. Com certeza você está falando não. Quem disse que você está me assistindo aqui? Quem disse que você não pode ser curado? Quem disse que você nunca vai mudar? Quem foi que disse que você nunca vai dar certo? Quem foi que disse para você que você é um zero à esquerda? Quem foi que disse para você que você não é útil? Quem foi que disse para você que você é um mau marido, ou uma má esposa, ou maus filhos? Um cristão, irmãos, não deve viver a sua vida baseada naquilo que os outros dizem de você. Aguenta aí, eu já ia adiantar aqui. Porque no final que está a palavra. Só estou aqui fazendo algumas perguntas para você. Um cristão não deve, irmãos, viver a sua vida baseada no que os outros dizem. Pessoa, você andando por aí, eu sou um fracassado. Por que tu é fracassado? Porque não sei quantos lá falaram que eu não consigo fazer nada certo. Tudo que eu faço dá errado. Não viva a sua vida baseada no que os outros dizem. Amém? Eu coloquei mais aqui. Não acredite no que as pessoas estão dizendo para você, que você nunca vai crescer, que sempre será pequeno diante de Deus.
Não acredite no que as pessoas dizem para você, que Deus não tem plano para a sua vida. Tem pessoas que falam isso. Não acredite naquilo que as pessoas falam, que você será eternamente escravo do pecado. Não acredite. A tua vida não pode estar baseada naquilo que as pessoas dizem de você. E nem você deve caminhar a sua vida baseada no que as pessoas falam de outras pessoas. Eu tenho certeza de que Deus acredita em você, porque senão Ele não tinha amado o mundo de tal maneira. Em 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, você que está me ouvindo, se alimente da palavra de Deus. Não viva uma vida baseada em redes sociais. Não viva uma vida baseada em telejornais. Não viva uma vida baseada no que os outros dizem. Você tem uma vida própria. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Nós temos o poder de decidir o que nós queremos. Nós não somos fantoches de ninguém. Nem Deus não nos manipula. Deus, Ele avisa, Ele mostra na sua palavra o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A decisão é nossa. A gente não pode ter uma vida baseada em redes sociais ou nas coisas que as pessoas falam. Ainda tem a quarta pergunta dessa noite. Um cristão deve viver baseado no que diz o seu coração? E aí, o que é que você acha? Um cristão deve viver baseado no que diz o seu coração? Olha o que diz a palavra em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas coisas passam pelo coração? Paixões, mágoas, desgostos, tristezas, alegrias, iras, decepções. Um dia gostamos, queremos muito, sentimos prazer, achamos bonito. E no outro dia ficamos aborrecidos, já não achamos mais bonito, já não temos mais interesse. Será que um cristão deve viver uma vida baseada no que o coração dele diz? Eu estou sentindo no coração, eu estou chateado com aquela pessoa, eu não vou perdoar. Aí a pessoa está vivendo conforme o coração dela diz. Que ela tem que viver amargurada, que ela tem que viver triste porque ela foi ofendida, ela foi magoada, ela foi maltratada. E aí o coração está falando, tu tem que viver triste. Olha, tu foi humilhado. E a pessoa vai viver triste porque o coração está dizendo que ela foi magoada. Não, querido. O cristão não deve viver baseado a sua vida no seu coração. Ainda tem o outro lado da história, né? Porque não é só coisas ruins, tem as coisas boas. Às vezes um coração empolgado, né, pode fazer dívidas, sabia? Eu estou muito feliz, eu quero comprar esse celular. Aí compra um celular de não sei quantos R$1.000. Oh, que bom, não sei o quê. Aí chega a primeira parcela do boleto para pagar, fica triste, né? Ai, meu Deus, que besteira eu fiz. Porque as pessoas são movidas pelo o que o coração diz. Eu estou com uma vontade de comprar isso. Não se controla. Não coloca a cabeça, né? Não coloca a cabeça no lugar, né? A razão. Então, irmãos, o cristão não deve viver a sua vida baseada no que o seu coração diz.
Sabe, agora sim, está chegando a mensagem principal. O cristão deve viver a sua vida pela palavra de Deus, pelo que a palavra de Deus diz. O que é que os Salmos diz? É o Salmos 119, o versículo 105. O que é que diz lá? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Então o cristão deve viver pela palavra de Deus. Ainda tem mais. Lá em Mateus 4, versículo 4. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estar atento nas notícias é importante, mas a minha vida, a sua vida, a nossa vida deve estar escondida em Deus. Eu me alimento, você se alimenta, nós nos alimentamos da palavra do nosso Deus. E é essa palavra que fortalece, é essa palavra que revigora as forças, é essa palavra que renova o ânimo, a alegria para se viver. Quantas pessoas estão trancadas em suas casas ainda, estão tristes. Mas glória a Deus, nós estamos aqui, você aí na sua casa ouvindo essa palavra, e eu tenho certeza que a palavra de Deus está renovando a sua fé. É a palavra de Deus. Não é o pastor Lincoln, ou a pastora Neide, ou o irmão Marco, ou o irmão Luzenido, quando está aqui, irmão Simara, ou qualquer outro irmão. É a palavra de Deus que dá vida, que dá esperança, que dá ânimo, coragem para vencer os desafios que estão aí fora. A nossa vida não tem que estar baseada nas redes sociais. Isso é muito superficial. E nem em telejornais, porque a gente sabe que nem tudo é verdade. E nem muito menos pelo que as pessoas dizem. E nem até o nosso coração diz. Nós temos que viver uma vida baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o manual da nossa vida. É ela que nos mostra o caminho que devemos seguir. É ela que nos leva para a vida eterna. É ela que nos mostra o perdão. É ela que nos mostra a verdade. E último ponto dessa noite. Um cristão deve viver, além da palavra de Deus, o cristão tem que viver pela fé. Pela fé. Nós lemos no início o texto, lá em Abacuque, que o justo viverá pela sua fé. Em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, apesar do cristão viver as mesmas dificuldades de qualquer pessoa nesse mundo, porque nós vivemos as mesmas dificuldades. Como a gente sempre diz, o sol nasce para todos, a chuva quando vem é para todos. A crise financeira que vem numa nação vem para todos. Uma praga como essa que estamos vivendo, né, do coronavírus, veio para todos. Mas o cristão tem que ter a sua base de viver pela fé. Crê que o Senhor te livrará, crê que o Senhor te sustentará, crê que o Senhor te curará quando for preciso. Sabe a diferença, irmãos, dos filhos de Deus para aqueles que estão no mundo, que não conhecem a palavra? É que para os filhos de Deus,
Eles vivem pela fé. Eles vivem pela fé. Fé é um terceiro olhar, né? É algo que a gente não vê. Até vi no status de um membro a palavra fé. Estava ali a letra F e o acento, mas sem a letra E. Eu gostei daquela imagem, porque é exatamente isso que diz a palavra fé. A fé é algo que não se vê, como diz Hebreus 11:1. É algo que não se vê, mas acredita que vai acontecer. A fé é uma confiança interna no coração, na alma, que por mais que o momento seja difícil, não é definitivo. Pode ser difícil, mas não é definitivo. Como a gente também sempre diz, que a tempestade não passa a vida toda. Logo vem a bonança. Que a chuva não fica o tempo todo. Uma hora vai vir o sol. Então, irmãos, podemos viver momentos difíceis, mas não é para sempre. Não é para o resto da vida. É igual esse momento que vivemos hoje no Brasil. Essa crise aí do vírus não é para sempre. E nós cremos em nome de Jesus que já vencemos a batalha sobre esse vírus. Temos que colocar nossa fé em ação. Mas por que, pastor, tu está falando isso? Porque eu me baseio na palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu não vou nem falar aqui, senão vai ser mais uma hora de mensagem. É vasta de palavras. Eu só vou citar uma, né? Que nenhuma praga chegará na minha tenda. Irmãos, a nossa vida tem que estar baseada no que a palavra de Deus diz. Esse texto que eu citei aqui é lá em Salmo 91. Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá no Salmo 23. Então, irmão, aquele que está escondido, né, debaixo das asas do Senhor, está protegido. Essa palavra de fé, essa confiança que temos, estamos sujeitos a ser atingidos, mas nós temos o Senhor que nos protegerá e nos guardará de todo mal. Como diz a sua palavra, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Então a sua vida está baseada em quê? Nas redes sociais? Em telejornais? Ou naquilo que as pessoas dizem? Ou no que o seu coração diz? A nossa vida tem que estar baseada, irmãos, na palavra de Deus. E tem que estar baseada com a fé. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, tem alguém muito, mas muito poderoso, vamos dizer assim, figurada, né? Uma palavra figurada. Tem uma pessoa muito poderosa atrás diante de nós. E quem é? É o nosso Deus, nosso Senhor. Irmãos, um dia vai chegar a nossa hora de partir. Mas se não chegou, irmão, a gente está vendo muitas, aqui no Brasil, ou foi aqui no Amazonas, eu até parei de assistir, sabe? As estatísticas, né? Eu só sei, eu acho que eu ouvi a pastora falar. Eu estou baseando a minha fala aqui na pastora, né? Ela disse que aqui no Amazonas já tinha mais de 1.000, não sei quantas pessoas curadas. Eu parei de acompanhar os números, irmãos. Eu confesso que eu parei. Porque eu creio que a vitória já foi vencida. Eu creio, irmãos. É perigo? É sim. Existe. É real? É real. Mas, irmãos, quando a gente tem a nossa fé baseada na palavra de Deus, aí, irmãos,
Só se for a nossa hora mesmo de ir, e aí vai ser só uma desculpa, né? Como dizem, a morte só quer uma desculpa. E concluindo, irmãos, aqui a palavra de hoje. Como você tem vivido? Qual é a primeira coisa que você faz quando levanta pela manhã? Como é a sua vida? Como é a vida de uma pessoa que vive pelas redes sociais? Eu sempre oriento, né? Às vezes até eu, às vezes caio, né? É tanta mensagem que a gente vê. Quer saber, eu vou parar de ficar vendo, porque eu já não sei mais o que é verdade, o que é mentira. Bora analisar, bora pesquisar. Aí também requer tempo, né? De ficar pesquisando para ver se é verdade, se não é. Então a melhor coisa que tem, bora fazer a melhor coisa que tem, bora só orar. Deixa a investigação para os detetives, né? Os policiais, aqueles que investigam mesmo. E depois a gente vai ver se realmente é verdade ou não. Mas a gente tem que orar, colocar diante de Deus. E como é a vida de uma pessoa que vive pela fé naquilo que Deus fala em sua palavra? Totalmente diferente. Totalmente diferente daquela pessoa que vive a sua vida baseada em redes sociais, ou em telejornais, ou pelo que os outros dizem. Porque, irmãos, a pessoa que vive uma vida, porque estão falando isso de mim? Porque estão falando isso de mim? Eu quero saber a verdade. Não, irmãos, isso é tirar a paz. A melhor coisa que se tem é entregar na mão de Deus. Amém? Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento, aí onde você está. Eu creio que essa palavra dessa noite, como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa maneira de viver. Então a resposta foi dada. Nós devemos viver baseado naquilo que a palavra de Deus diz que somos. A palavra de Deus diz que somos filhos, sacerdotes reais, nação santa, um povo exclusivo. Nós temos que viver a nossa vida baseada na fé em Deus, na fé do milagre, da operação que o Senhor vai fazer em nossa vida, na nossa família e na vida das pessoas que estão ao nosso redor.